Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é Vera Lúcia, aqui da sede de nossas igrejas. Estou muito feliz em poder participar, juntamente com os irmãos, deste lindo projeto. Leitura bíblica diária veio nos colocar bem mais pertinho da palavra de Deus. Todos os dias o Senhor tem falado conosco. Nós estamos fazendo jus à marca de nossa igreja, que é o compromisso com Deus e com sua palavra, né, irmãos? E agora essa marca está ainda mais abrangente, porque inclui oração. Então é compromisso com Deus, com sua palavra e com a oração. Que benção, o jardim de oração veio para nos abençoar também, né, irmãos? Que Deus nos dê muitos projetos que nos aproximem cada vez mais dele. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos conhecendo aqui o início da monarquia. Essa monarquia que já era projeto de Deus, Deus já havia estabelecido esse modelo de governo. Deus já tinha planejado, porque Deus sempre teve um carinho muito especial pelo povo de Israel, pela sua nação, a nação escolhida. Então já era projeto do Senhor expandir suas fronteiras, prosperar, né, tornar essa nação mais próspera, unir, né, as tribos, que houvesse unidade, que todos se apoiassem, se unissem em prol de um bem comum e que fossem liderados por um rei, né, por alguém que ungido de Deus. Teria que ser alguém que Deus fosse seu condutor, sua palavra fosse a marca mesmo do seu governo. Deus desejou um rei assim, né? Mas no momento aqui, como nós estamos vendo, o povo está interessado mesmo em um Deus, um rei humano, né? Um rei que vença suas guerras, um rei militar. Parece que eles estão preocupados apenas nas questões materiais. Mas Deus, que é infinito em misericórdia, Deus que é maravilhoso, antes dele dar a bênção para esse povo, ele está preparando, né? Tudo que Deus vai fazer, ele prepara antes. Ele avisa para nós, ele nos prepara, ele nos orienta, para que nós depois não venhamos a nos arrepender diante de determinadas escolhas. Sempre foi assim. Nada vem assim, nada acontece assim, sem o aviso do Senhor. Prova disso é a palavra de Deus, que está cheia de exemplos, de ensinamentos que o Senhor deixou para a gente observar, seguir e ter uma vida melhor. Se a gente seguir os princípios deixados na palavra do Senhor, oh meu Deus, nós seríamos as pessoas muito felizes, seriam muito abençoados em tudo. Pois é, então no capítulo 8 nós vimos o povo querendo realmente um rei humano, um rei militar. E como vimos, apresentaram as razões, falaram acerca da idade de Samuel, né? Como nós já dissemos, idade não define o caráter, não define a capacidade. A idade de um homem que está na presença de Deus é irrelevante. Porque nós vimos que Deus usa homens em todos os tempos. Deus nos deixou exemplos de homens idosos que souberam andar alinhados à palavra de Deus. Não é isso, irmãos? Os próprios líderes anteriores, que Deus fala assim, que esse povo está sendo ingrato quando pede, porque não se lembra de vários libertadores, e também libertadores, como diz
na palavra do Senhor, ao lermos a história dos antepassados desses homens aqui, dessa nova geração, dessa geração que se levantou após Josué, uma geração que está mergulhadas na apostasia, nos erros, violando os desígnios do Senhor. Eles com certeza já ouviram falar, né, dos feitos do Senhor. Eles não conheciam a Deus assim, no sentido deles não quererem mesmo obedecer, mas eles já ouviram. Só que ouvir é diferente de obedecer. Quando nós vimos lá em Deuteronômio 28, se ouvires atentamente o Senhor, não basta ser ouvinte, tem que ser praticante, tem que ouvir e obedecer, né, irmãos? É isso que o Senhor queria quando disse que levantou-se uma geração que não conhecia Deus. Não conhecia assim, não tinha intimidade. Mas saber que Ele existia, saber que Ele tinha feito grandes maravilhas no passado, sabiam. A questão é não quererem mesmo estar com Ele. E aí Deus então atende ao anseio desse povo, vai atender, irmãos. Mas Deus prepara tudo. Deus vai preparando. Primeiro Ele fala para Samuel, né, dizer como é que é a política do governo dos cananeus, que é o que está em evidência, que é uma política terrível, carrasca, que desconsidera Deus e está em busca mais de conquistas, de adquirir riquezas, de subjugar povos, escravizar, né? Quem está em evidência aqui nesse tempo são os filisteus, né? Eles eram um número impressionante, eles eram um exército forte, eram tropas bem equipadas, né? Havia um grupo grande, muito grande de flecheiros, condutores de carros de ferro. Como se diz, os filisteus obrigavam ao serviço militar. Os escravos e mercenários eram contratados para trabalharem no militarismo. E eles eram homens fortes também, né? Alguns gigantes como Golias. Tinha homens muito de destaque físico, grandes, como Golias, por exemplo. Tinha tropas de choque. Uma tropa também que trabalhava como saqueadores, destruidores. Era assim. Os filisteus estavam bem equipados. Os inimigos de Israel eram poderosos no sentido de militar. E esse povo queria se parecer com as nações vizinhas, até com os seus próprios inimigos, que aqui estavam em evidência, né? E deixar Deus de lado. Deus de lado e não importa. Nós queremos um rei militar. Irmãos, como vimos, o Senhor já tinha pensado em dar este rei que eles tanto desejam. Já era assim, projeto do Senhor. O Senhor já tinha avisado, o Senhor já tinha deixado previsto em sua palavra que um dia o povo, né, pediria um rei. Está lá em Deuteronômio, como nós vimos, capítulo 17, do 14 ao 20. Um dia o povo pediria um rei. Mas é um rei que seguisse os preceitos do Senhor, tanto que Deus deixou deixou o modo, deixou escrito como é que ele queria um rei. Será que Deus queria um rei que conquistasse apenas as questões, um rei militar?
O rei queria um rei que olhasse para o seu governo, um rei que se assemelhasse ao modo como Deus governa, como Deus é rei, um rei de justiça, de bondade, de amor. Era assim que Deus queria um rei. O rei que Deus queria, que estava em seu coração, era bem assim. Mas esse povo insiste. E no capítulo 8, como vimos ontem, nos últimos versículos, quando Samuel novamente reúne o povo, depois de conversar com Deus e depois de mostrar para o povo todos os prejuízos que eles teriam no futuro, todas as opressões, todas as angústias, toda a servidão, inclusive todas as perdas daquilo que o Senhor deu para eles usufruírem. Aquele rei do modelo que eles querem, subtrai, tira até aquilo que é do Senhor, aquilo que ninguém podia colocar a mão, o melhor gado, o melhor dos jumentos, aquilo que era para aquele povo usufruir, acréscimo de impostos, né? Quando diz lá no capítulo 8, versículo 5, tomará 1/10 dos cereais e da colheita das uvas, e darão aos seus oficiais e aos seus criados. Tomar de um para dar para outro, que, né, os seus serviçais, os que estavam perto dele, ali o servindo. Então, ele queria mesmo era subjugar esse povo, o povo de Israel. Subjugar, tomar, né, como eu disse, saquear. Era esse tipo de rei que a política de trabalho dele. A ponto desse povo um dia clamar, né, que, como diz aqui no finalzinho do capítulo 8, versículo 18, naquele dia vocês clamarão por causa do rei que vocês escolheram, e o Senhor não os ouvirá. A gente vê que mais à frente eles vão clamar, né, eles vão reclamar lá com o filho de Salomão, lá em 1 Reis, eles vão reclamar, né, o povo, que as futuras gerações vão reclamar do governo desses reis humanos, principalmente os tiranos, os que não temem ao Senhor, né, irmãos? Porque quem teme o Senhor não faz nada disso, mas os que não temem, é horrível, tem uma forma de tratar as pessoas como animais, como as piores espécies, os piores, realmente os lixos sociais, os desprezados, os oprimidos, a ponto de bater, machucar, açoites. E o povo mais tarde vai clamar. Lá em Roboão, né, quando o filho de Salomão acrescentou, né, quando o povo foi reivindicar que o jugo fosse diminuído, que eles fossem menos judiados, que eles fossem tratados de maneira mais digna, porque eles estavam cansados dos açoites, foram lá pedir para que o rei Roboão aliviasse esse fardo. Irmãos, lá em Juízes, capítulo, vamos ver onde fica isso, 1 Reis, capítulo 12, né? E eles então foram reivindicar esse trabalho, esse tratamento menos rígido, um tratamento mais digno para eles. 1 Reis, capítulo 12, versículo 4, diz assim: Teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo, que este jugo pesado, diminui este trabalho árduo e esse jugo pesado. E nós te serviremos. Então, Roboão, diante desse pedido, porque o povo estava cansado dos açoites, da opressão, e foram mesmo pedir. Diante desses pedidos, Roboão foi pedir conselhos, né? Pediu conselhos para os mais velhos, não atendeu o conselho deles, né?
E o conselho que ele atendeu foi o conselho dos jovens. O conselho dos jovens era assim, que ele multiplicasse esse fardo. Olha só, os jovens falaram assim, os jovens que tinham crescido com Roboão, disseram assim: este povo que te disse, teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, torna-o mais leve. Olha que sarcasmo aqui, que estão aqui fazendo ironia. Diz assim para eles, meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Ou seja, o jugo seria muito mais pesado. Trabalhos forçados, altos impostos, obrigações militares árduas. Meu Deus, aqui está dizendo que é assim o rei. Está avisando, e esse povo continua insistindo: queremos um rei, queremos um rei. E Samuel vai e conversa com Deus, e Deus manda que ele realmente dê o rei que eles estão pedindo. Irmãos, esse povo não quer ouvir a voz de Deus. No versículo 19 diz assim: todavia o povo recusou a ouvir Samuel e disse: nós queremos ter um rei como todas as nações, um rei que nos governe, que sairá à frente para combater as nossas batalhas. Aí Samuel vai atender, porque vai conversar com Deus, vai novamente falar com Deus, e depois vai apresentar como é que vai continuar esse processo da escolha de um rei. Meu Deus, eu fico pensando como a gente é insistente diante das coisas, como a gente quer as coisas para aqui e agora. Isso não é diferente, não. Hoje nós somos desse jeito também, desse povo. Quando a gente encuca que quer determinada coisa, meu Deus, e tem que ser do nosso modo, do nosso jeito. Quando o jeito é de Deus, meus irmãos. É Deus que estabelece a maneira como conduzir nossa vida. É Deus que escolhe tudo para nós, meus irmãos. Deus é perfeito, tudo Ele prepara para nós o melhor. Esse povo, a nação de Israel, Deus como um pai tão amoroso, cuidou ali de tudo, da proteção, do cuidado, do amparo, para eles usufruírem naquela terra de Canaã, a terra prometida. Canaã tinha todas as condições de uma vida de qualidade. Deus queria uma vida de qualidade, não era uma vida de opressão para aquele povo, como nós vimos lá no capítulo 28 de Deuteronômio. Deus tinha tudo, proteção, provisão, tudo preparadinho para aquele povo, que é propriedade particular sua, um povo que é seu. Mas a insistência é terrível. Irmãos, nós somos assim. Nós também somos assim, infelizmente. Mesmo sabendo dos perigos de algumas escolhas nossas, nós insistimos. Será que isso agrada a Deus? Essa nossa pressa, esse nosso desejo desenfreado por querer as coisas, por sermos tão imediatistas, meus irmãos, nós vivemos num mundo assim. Tudo nosso tem que ser muito rápido. E aí as coisas não acontecem no seu devido tempo. Quando a palavra de Deus diz assim, que tudo tem o tempo determinado por Deus. Lá em Eclesiastes 3, capítulo 3, diz que tem tempo para tudo. Irmãos, até a natureza respeita o tempo de Deus. As estações do ano chegam cada uma na sua época. A gente às vezes eu fico olhando para as flores e fico pensando, por que não dá flor? Por que essa planta não floresce direto? Por que não é flor direto? E às vezes a gente esquece que as folhas têm que cair, que a planta vai retomar depois a vegetação, a natureza segue um processo. E a gente quer queimar etapas na vida.
quando Deus tem todo um processo em toda a natureza e na nossa vida também. O que a Bíblia diz? Tem tempo para nós nascermos, a gente cresce, a gente tem todo um tempo, a gente chega à idade adulta, há tempo das nossas atividades, de nós plantarmos, colhermos. Tudo chega no processo certinho. Mas aqui o povo quer queimar a etapa, quer um rei, tem que ser agora e do jeito deles. Ter um rei não era pecado, não. Ora, os grandes homens que Deus escolheu para serem seus libertadores, como Moisés, Josué, e lá ainda nos primórdios, aqueles patriarcas, né, para liderarem, foi provisão de Deus. Então Deus coloca figuras humanas para abençoar o seu povo. A questão é que nós estamos batendo aqui nesse capítulo, é que eles querem um rei que nem as demais nações. Ou seja, eles querem uma democracia que tira a teocracia, que tira Deus, que deixa Deus no cantinho, que deixa Deus afastado. E nada em nossa vida funciona, nada. Seja em qualquer questão, em qualquer área de nossas vidas. Não funciona se Deus não estiver acima, se Deus não for o Senhor, aquele que domina, que administra, que dita as regras. Não adianta, irmãos. E é por isso que Deus está aqui fazendo todo um preparo para esse povo, que vai entrar na monarquia, que vai entrar numa história de, digamos assim, como o pastor Gedeon sempre fala, de gangorra espiritual. A solução a solução para o caos de Israel aqui, a solução não é um rei em si, não é um libertador, a solução é Deus. Quando o povo está na presença de Deus, as coisas fluem. Mas quando eles se desviam, aí eles têm o declínio. Como diz o pastor Gedeon Júnior, é a gangorra, né? A gangorra espiritual. E essa oscilação, essa falta de compromisso com Deus, causa essa inconstância na vida do povo. Quando Deus quer que a nossa vida siga um ciclo de mais tranquilidade, respeitando as estações dele. Aleluia, Jesus. E é isso, meus irmãos, é essa reflexão que eu faço aqui com os irmãos. E hoje, diante desse pensamento aqui, dessa breve reflexão, eu quero dizer para os irmãos que vai ter mais um preparo aqui. No capítulo 9, o rei ainda não vai ser apresentado. Deus agora vai levar Samuel a encontrar-se com aquele que Deus escolheu para o momento. Foi a escolha do povo, mas Deus permitiu para esse momento. Para esse momento vai aparecer o rei. Um rei que, vamos ver se ele vai corresponder às expectativas do povo. Que esse povo está muito ansioso, né, irmãos? Muitas vezes a gente fica ansioso pelas coisas. Queremos logo e botamos Deus na parede. Vamos ver, Deus, olha, fiquem quietinhos aí, esperem mais um pouquinho, que eu ainda estou organizando, estou fazendo todo um preparo para apresentar o primeiro rei para vocês. Calma. E Samuel, amanhã vai se encontrar, Deus vai colocar, vai dar uma oportunidade de Samuel se encontrar com o primeiro monarca de Israel. Como será esse encontro? Vamos ver amanhã? Um abraço e a paz do Senhor. E pensemos, Deus tem todo um processo para nos colocar aquilo que a gente pede. E se for apressado, não dá certo, tem que ser com calma. Vamos lá, vamos ver amanhã esse encontro. Calma que vai chegar o dia do rei. Tá bom? O primeiro monarca está chegando. Um abraço, a paz do Senhor.